Voltamos com conexão pela TV e pela 103.3 e a gente segue falando sobre a situação dos refugiados no país e aqui no estado e também do trabalho das instituições que ajudam a acolher essas pessoas. Bom, Karen, a gente quer começar esse bloco justamente falando qual o primeiro passo que é tomado a partir do momento que se toma conhecimento que essa pessoa é um refugiado. O solicitante de refúgio, no caso, ele chega, então, no Brasil como primeiro país de asilo e se declara, então, o solicitante. Na própria chegada, pode ser no aeroporto, no momento da chegada, ou ele chega como um turista e no dia seguinte, né, um tempo breve depois, ele se apresenta à Polícia Federal e solicita, então, o refúgio. Então, ele preenche um formulário e, a partir do momento, ele já recebe um protocolo de solicitante, que isso lhe dá direito a fazer uma carteira de trabalho, fazer o CPF, para quê? Enquanto o processo dele está sendo avaliado, vai ser avaliado entre 3 a 6 meses, ele tem a oportunidade de acessar o mercado de trabalho. E a gente já tem exemplos de pessoas que trabalham, por exemplo, em São Leopoldo. Onde é que essas pessoas trabalham? Quais são essas empresas que também têm essa parceria? Olha, São Leopoldo foi a primeira cidade de acolhimento de refugiados colombianos aqui no estado. Então, desde 2004, final de 2013, início de 2004, nós já havíamos feito o primeiro acordo de cidade solidária foi feito com São Leopoldo, com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiado e o CONARE, que é o órgão multiministerial sediado no Ministério da Justiça, então, que declararam conjuntamente, em 2004, como São Leopoldo uma cidade solidária. Então, existem famílias, pessoas que moram aqui ainda, né, trabalham, então, têm uma vida já há 10 anos moram aqui em São Leopoldo. Então, a partir daí, então, começamos a ampliar a rede de cidades apoiadoras, né, como tem Sapucaia, tem Guaporé, Passo Fundo, Santa Maria, Passo Fundo, Guaporé, Rio Grande, Pelotas. Então, de acordo com o perfil da família, né, que nós indicamos, então, a cidade de acolhida. Se alguém tem uma vocação um pouco mais rural, ou então rural-urbana, então, uma cidade menor. Então, a cidade nós prospectamos e, então, incluímos essas pessoas de acordo com o perfil delas. Mas qual é a estratégia do reassentamento? É exatamente assim, não criar guetos, não criarmos grandes comunidades, porque a ideia é que eles sejam incluídos e absorvidos pela sociedade de uma forma muito tranquila, exatamente para não criar aquele problema que a Gabriela estava falando, de criar xenofobia, discriminação nas comunidades, e aquele sentimento de que o estrangeiro, alguém veio roubar meu emprego, roubar minha casa. Então, isso não acontece, né, nessa estratégia da dispersão territorial que nós adotamos. Então, 2, 3 famílias por cidade não vai levar nenhuma cidade à falência, né, nem vai roubar emprego de ninguém. Então, nós contamos com o acolhimento, com a solidariedade, né, dessas cidades. E nessa questão é importante salientar que toda a questão dos refugiados, ou mesmo a maneira como a SAV implementa esse programa aqui, tá, isso tudo está disciplinado internacionalmente. Então, nós temos vários tratados internacionais ratificados pelo Brasil que confirmam essa responsabilidade brasileira em ajudar essas pessoas. Então, não é uma caridade, não é algo que o Brasil está fazendo porque é bonzinho. Não, existe um compromisso internacional assumido. Então, nós temos lá a Convenção referente ao Estatuto de 1951, o protocolo desse Estatuto de 1967, assim como convenções regionais, tanto na África como aqui, que vão regulamentar. Então, é uma área específica, é um ramo dentro dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, e tem toda uma principiologia. Então, a questão da integridade familiar, né? A gente tenta deixar os refugiados com as suas famílias, estende esse status para os familiares. A questão da integração local, que é isso, esse é a principal função do programa, né? Então, isso é um princípio que precisa ser respeitado. Não é algo que é tirado assim, da ONG que vai estar ajudando e eles acham que é importante isso. Não, isso tudo é estabelecido por uma base jurídica fundamentada. Mas que tem todo esse cuidado, ainda muita gente ainda chega ilegal aqui no Brasil. Aí é que tá. Então, o refugiado tem toda essa proteção. A questão é que, muitas vezes, a gente não consegue resolver o problema desses migrantes que chegam aqui, que já não têm essa mesma proteção, né? Ou mesmo, hoje em dia, a questão dos deslocados internos, né? Nos conflitos internacionais, a gente vê o que acontece. Porque quem é responsável por essas pessoas? Né? Quando a gente tem um conflito como na Síria, a responsabilidade é do governo sírio.
Né? Então, se o governo sírio não é responsável por essas pessoas, né, hoje em dia a gente fala no direito internacional de uma responsabilidade de proteger. Responsabilidade de proteger civis, no caso, né? Então, essa responsabilidade, se a gente está tratando de um rotten state, que eles chamam, que é o próprio Estado tratando mal a sua população, ou um failure state, que é um Estado fracassado, se esse Estado não está dando conta, a comunidade internacional seria responsável por essas pessoas. Por isso que é importante levar esse assunto também cada vez mais à frente, né, professora? A senhora trouxe aqui alguns materiais também que ajudam, de certa forma, a manter a população informada, a divulgar mais essa questão, né, de sensibilizar realmente para a realidade dessas pessoas que estão nessa situação. Isso. E aqui, né, a gente tem esse pode mostrar ali, até um dizer da Hannah Arendt, que é ler, de repente mostrar para o pessoal, que é essa situação que o refugiado, de fato, não tem escolha. É isso que as pessoas têm que entender. E agora, depois a Karen pode comentar desse novo programa do Acnur, que lançou a questão do 1 minuto, né? Que é a pessoa tem que simplesmente abandonar toda a sua vida, todos os seus amigos, muitas vezes a família. Então, é um desespero, a situação é de desespero. O refugiado, muitas vezes, é a testemunha do que aconteceu de pior dentro de um país. E também, professora, para a gente poder encerrar, essa questão também da universidade está inserida nisso, né? Quer dizer, desses estudantes que estão, por exemplo, nos cursos de Relações Internacionais, mas também tem outros estudantes de outros cursos também envolvidos com a cátedra. Isso, então, a cátedra, na verdade, ela é uma co-coordenação do curso de Relações Internacionais e o curso de Filosofia. Então, sou eu e o professor Inácio Helfer, da Filosofia, e a gente vem trabalhando bastante na perspectiva de simpósios, palestras, e agora a gente está com um projeto novo, em conjunto com o projeto de reassentamento, né, que é, então, criar uma ação mais direta do nosso aluno no próprio atendimento ao refugiado. Mas isso ainda a gente tem que anunciar o ano que vem daí com mais clareza. E com certeza vocês voltam aqui também para poder falar mais um pouquinho, para a gente encerrar, então, Karen, então, por favor. Só para dizer que a agência também, além de fazer o atendimento para esses reassentados, também temos um trabalho todo de incidência para a criação também de políticas específicas, né? Então, nós estamos participando, como agência SAVE, da criação do Comitê Estadual, Comirat, Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas. E também estamos participando da criação de um Plano Nacional de Integração de Refugiados, através de grupos de trabalho. E também temos já a resposta do secretário municipal de Porto Alegre, dos Direitos Humanos, para que Porto Alegre, então, reative um decreto-lei que foi lançado em maio de 2002, que é um decreto-lei de atenção e proteção aos refugiados na cidade de Porto Alegre. Então, assim, a agência também faz, além do atendimento direto, toda essa divulgação e o compartilhamento de responsabilidades com as instâncias de governo. Muito bacana. Então, bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto sem dúvida, né, Rodrigo? Muito obrigada pela participação de vocês e parabéns pelo trabalho. Pelo espaço. Obrigada. Até a próxima. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. A gente volta amanhã, 12h30. Até lá. Tchau.